Galera palmeirense, e aí como é que vocês estão aí? O Palmeiras é líder, até a próxima rodada o Palmeiras é líder e depois joga dentro de casa contra o Bahia e a gente espera aí que o Palmeiras possa fazer aí mais uma grande partida, encaminhar aí a 7ª vitória consecutiva, mas antes disso tem Libertadores, né? A 7ª vitória consecutiva tem que ser aí na quinta-feira. Palmeiras joga na quinta-feira, Libertadores contra o Bolívar, às 19 horas, fora de casa, na altitude. Jogo complicado, jogo difícil. Mais um jogo complicado para o Palmeiras nos últimos jogos. Palmeiras jogou fora de casa contra o Inter, ganhou, jogou fora de casa contra o Fortaleza e ganhou. E quinta-feira joga fora de casa. Mas isso é bom. Palmeiras vai ganhando casca, jogadores vão ganhando casca, jogadores vão ganhando confiança. Isso é muito bom para o nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Então, quinta-feira, vamos torcer e apoiar muito para que o Palmeiras possa aí conseguir a 3ª vitória consecutiva na Libertadores da América, continuar 100% e ir a 9 pontos do seu grupo da Libertadores, rumo à melhor campanha em geral, meus amigos palmeirenses. Então, galera palmeirense, é o seguinte, o treinador aí, o Pepe Guardiola, muito falado aí que é o melhor treinador aí de todos os tempos, o melhor treinador do mundo, ele tem um dilema que para ganhar campeonato de pontos corridos, é muito importante o time se dedicar nas 8 primeiras partidas, 8 primeiras rodadas e as 8 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, meus amigos palmeirenses, e eu vou trazer também aqui as 8 primeiras e as 8 finais também, meus amigos palmeirenses. Na verdade, vamos falar aí todos os jogos que faltam para o Palmeiras até o final do primeiro turno, meus amigos palmeirenses. Lembrando que o Palmeiras é líder com 13 pontos, o segundo colocado é a Mulambada com 11 pontos, o terceiro e o quarto, Fluminense e Red Bull Bragantino com 10 pontos, meus amigos palmeirenses. E a Gambazada tá lá embaixo com 7 pontos, chupa Gambazada, tava se achando, falando que porque ganhou o Paulistinha iria ganhar outro título, chupa Gambazada, fiquem caladinho. As tricas também estão lá embaixo também, meus amigos palmeirenses, e o Santos nem se fala. Então, olhe bem, meus amigos palmeirenses, se o Pepe Guardiola fala que o mais importante aí para ganhar os pontos corridos é o time ir muito bem nas 8 primeiras rodadas do campeonato, o Campeonato Brasileiro já está na 5ª rodada, e nas 5 primeiras rodadas, o Palmeiras empatou com o Botafogo dentro de casa, dava para ter ganho se o Flaco Lopes não perde aquele gol no final, mas somamos um pontinho. Depois foi só vitória. Palmeiras ganha fora de casa do Sport, ganha na Arena Barueri da Gambazada por 2-0, jogando muita bola, poderia ter sido 3, 4, 5, 6 nessa partida. Depois, Palmeiras ganha de 1-0 ali sobre o Internacional, lembrando que roubaram um gol do Palmeiras nesse jogo, e depois ganha do Fortaleza fora de casa, meus amigos palmeirenses, as 5 rodadas do Verdão, Palmeiras somando 13 pontos. Então, para fechar as 8 rodadas que o Pepe Guardiola fala, falta agora, no próximo final de semana, no domingo, o Palmeiras vai enfrentar o Bahia no Allianz Parque às 18h30. Essa é a 6ª rodada. Então, para fechar, falta Bahia no Allianz Parque, Vasco fora de casa e as Tricas no Allianz Parque ou na Arena Barueri. Detalhe que esse jogo contra as Tricas pode ser na Arena Barueri também, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, falta 3 rodadas para a gente fechar aí o lema aí do Pepe Guardiola. Bahia em casa, Vasco fora e Tricas em casa. Dá para o Palmeiras ganhar essas 3 partidas, meus amigos palmeirenses? É lógico que dá, meus amigos palmeirenses. É lógico que dá para o Palmeiras ganhar do Bahia, ganhar do Vasco fora e ganhar o clássico Choque Reis, meus amigos palmeirenses. Então, Palmeiras está com 13 pontos,
Se ganhar do Bahia, vai para 16. Se ganhar do Vasco, vai para 19. E se ganhar aí do São Paulo, vai para 22 pontos. Meus amigos palmeirenses, o Palmeiras somando aí 22 pontos em 8 rodadas. É uma numeração espetacular, meus amigos palmeirenses. Por quê? Só no Campeonato Brasileiro, se isso acontecer, o Palmeiras já está com 4 vitórias consecutivas só no Campeonato Brasileiro. Se acontecer isso, o Palmeiras ganhar esses 3 jogos, o Palmeiras vai somar aí 7 vitórias consecutivas no Brasileirão, meus amigos palmeirenses. Então agora vamos para as 8 últimas rodadas. Olhe bem, meus amigos palmeirenses, as 8 últimas rodadas para o Palmeiras. Rapaz, se eu te falar que não é tão difícil. As 8 últimas rodadas do Palmeiras não é tudo isso não, meus amigos palmeirenses. Vamos lá, torcedor palmeirense. Palmeiras joga em casa contra o Juventude, dá para o Palmeiras ganhar. Depois, fora de casa, o clássico contra o Santos é o nosso freguês. Depois, 2 jogos dentro de casa, Mirassol e Atlético Mineiro, torcedor palmeirense, 2 jogos também que dá para ganhar. Depois, fora de casa contra o Fluminense, é sempre um jogo complicado contra o Fluminense. Depois, em casa contra o Grêmio, meus amigos palmeirenses. Depois aí, Vitória. Depois o Vitória, depois o Ceará. Fecha os 8 jogos contra o Ceará, meus amigos palmeirenses. Lembrando que eu vacilei aqui, né? Eu tô falando aqui a versão aqui do primeiro turno. As últimas 8 rodadas é no segundo turno. Então vamos reverter aqui, meus amigos palmeirenses. Vamos reverter aqui a parada, a história. O Juventude não é em casa, é fora. O Santos não é fora, é em casa. O Palmeiras joga em casa. E os 2 jogos aí contra Mirassol e Atlético Mineiro são fora de casa, meus amigos palmeirenses. Então já muda a história, né? Já muda um pouquinho a história. Depois o Fluminense é no Allianz Parque, o Grêmio é fora, o Vitória é em casa e o Ceará fora de casa, meus amigos palmeirenses. E aí? Já muda alguma coisa? É fácil, como eu falei aí? Quer ouvir de novo as últimas 8 rodadas? Vamos lá. Juventude fora, Santos em casa, Mirassol e Atlético Mineiro fora de casa, Fluminense em casa, Grêmio fora, Vitória em casa e Ceará fora, meus amigos palmeirenses. Então, dá para o Palmeiras ir muito bem nessas 8 últimas rodadas? Coloque sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Agora, vamos só falar dos 5 jogos do Palmeiras, os 5 próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, já que o programa de hoje é especialmente aí para o Campeonato Brasileiro, torcedor palmeirense. Vamos lá! Palmeiras joga Campeonato Brasileiro, esqueça o jogo da semana da Libertadores. Palmeiras joga no domingo contra o Bahia, depois contra o Vasco da Gama fora, depois contra as Tricas na Arena Barueri, depois fora de casa contra o Red Bull Bragantino e Flamengo no Allianz Parque ou na Arena Barueri, meus amigos palmeirenses. Esses são os próximos 5 jogos do Palmeiras. Vamos tentar aqui fazer uma análise de quantos pontos o Palmeiras vai fazer de 15, porque são 15 pontos aqui. 15 pontos que o Palmeiras vai disputar. Vamos lá. Palmeiras e Bahia, eu acho que todo mundo concorda que o Palmeiras soma 3 pontinhos nesse jogo. Vasco fora de casa, se for em São Januário, é sempre um jogo complicado contra os caras lá dentro, mas eu acredito que o Palmeiras soma 3 pontinhos. Depois o clássico na Arena Barueri. Lembrando que a Arena Barueri, no último jogo, a atmosfera lá foi muito boa. O clima lá foi muito bom no clássico Palmeiras e Corinthians. Então, acredito muito que o Palmeiras possa ganhar esse jogo também contra o São Paulo, meus amigos palmeirenses, somando 9 pontos nas próximas 3 rodadas.
Depois, Red Bull Bragantino e Palmeiras fora de casa. É sempre um jogo chato, é sempre um jogo complicado esse jogo fora de casa. Eu vou botar um pontinho, meus amigos palmeirenses aí, que o Palmeiras empata com o Red Bull Bragantino. Depois, contra o Flamengo na Arena Barueri. E tá na hora do Palmeiras ganhar do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então acredito muito que o Palmeiras ganha esse jogo também, torcedor palmeirense. Então o Palmeiras vai somar aí de 15, vai somar 13 pontos, meus amigos palmeirenses. Palmeiras já está com 13, 13 mais 13, 26 pontos, meus amigos palmeirenses. E aí, você concorda? Ou o Palmeiras soma os 15 pontinhos, meus amigos palmeirenses, e vai para 28 pontos. Se o Palmeiras ganhar esses 5 jogos aí, entrega logo a taça para o Verdão, porque pode ter certeza que o segundo e o terceiro vai tropeçar, vai perder pontos nessas 5 próximas rodadas, meus amigos palmeirenses. Então, vamos lá. Bahia em casa, Vasco fora, São Paulo em casa, Red Bull fora e Flamengo em casa, meus amigos palmeirenses. Quantos pontos o Palmeiras vai fazer nas próximas 5 rodadas? Eu quero saber da sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Então, galera palmeirense, como prometido, falei que no vídeo de ontem à noite queria colocar 10 áudios, então eu vou colocar a partir de agora 10 áudios do torcedor palmeirense, meus amigos palmeirenses. E o próximo de hoje, o primeiro de hoje, é o grande amigo aí, Barbosa de Souza, Paraíba. Vamos ouvir.